essa ministração de hoje, ela é uma sequência. Nós já, durante esses dias atrás, esses tempos atrás, nós estamos ministrando sobre o livro de Atos. E hoje nós vamos ministrar o livro de Atos no capítulo 5, do versículo 12 ao 42. O texto é meio longo, tá? Mas ele é um pouco longo, mas ele é um complemento do que nós já temos visto aqui, daquilo que nós já temos aprendido. Tá? O quê? Tá? Que Jesus subiu ao Pai, orientou seus discípulos, tá? Eles obedeceram, foram cheios do Espírito Santo, e a partir daí, algo novo começa a acontecer. Jesus não está mais aqui, tá? Mas aqueles homens, né, que ficaram, né, que conviveram com Jesus, têm uma mudança radical. E quando a gente começa a falar nessas passagens, tá, a gente fala exatamente e principalmente, né, sobre Pedro, né, que era o que estava ali à frente, né, naqueles momentos, né, e a Bíblia cita muito Pedro. Tá? Então nós vemos assim uma mudança radical na vida de Pedro, como nós já ministramos em outros dias, né, e tudo isso ela tem uma consequência, e é o título ela tem um motivo, né? E é o título da pregação de hoje, uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Então vamos abrir no livro de Atos. Cinco. Essa tradução é um pouco diferente do que eu tenho aqui. As duas são da Bíblia King James, mas essa é uma versão fiel. 1611 é a mais antiga, ela é um pouco diferente, então eu vou ler por aqui. E pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo. E estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Versículo 13. Quanto aos outros, nenhum homem ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E muitos crentes no Senhor eram acrescentados, multidões de homens e de mulheres. De modo que eles levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em cátares e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Veio também uma multidão até das cidades circunvizinhas a Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mas, vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel, e enviaram à prisão para buscá-los. Mas, quando os oficiais chegaram, eles não foram encontrados na prisão, e, retornando, informaram, dizendo: encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas.
Mas quando a abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. Ora, quando o sumo sacerdote e o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram essas coisas, duvidaram deles, e no que isso daria. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que colocastes na prisão estão no templo, postos em pé, ensinando ao povo. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-los. E quando os trouxeram, eles os colocaram diante do conselho, e o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que enchestes Jerusalém com a vossa doutrina, e intentais lançar o sangue desse homem sobre nós? Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, pendurando-o no madeiro. A este Deus exaltou com a sua destra, para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão aos pecados. E nós somos suas testemunhas acerca destas coisas, e também o Espírito Santo, ao qual Deus deu aos que lhe obedecem. Quando eles ouviram isso, enfureceram o coração e deliberaram matá-los. Então, levantando-se no conselho um certo fariseu, de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que colocassem os apóstolos para fora por um momento. E disse-lhes: homens de Israel, acautelai-vos quanto ao que pretendes fazer, ao tocardes nestes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste homem, levantou-se Judas da Galiléia nos dias do censo, e atraiu muitas pessoas após dele. Este também pereceu, e todos os que lhes obedeceram foram dispersos. E agora eu vos digo, abstenham-se destes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, isso vai acabar em nada. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, os açoitaram e lhes ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram ir. E eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. E diariamente, no templo e em cada casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa importante, muita coisa interessante. Mas eu queria começar falando do título da passagem, Uma Vida Cheia do Espírito. Quando a gente fala, né, que a vida está cheia, normalmente pode ser algo bom, né? Mas é algo desejável, algo positivo. Tá? Mas na verdade é que muitas pessoas estão cheias, mas não é do Espírito Santo. A verdade é que muitas vezes nós estamos cheios de medo, cheios de ansiedade, de frustrações, mágoas, ressentimentos, decepções. E olha que muitas vezes frustrações, mágoas, ressentimentos e decepções, às vezes é conosco mesmo, às vezes são com os outros, e muitas vezes nós nos achamos dignos de ficar frustrados, magoados, ressentidos e decepcionados até com Deus. Então,
ainda tem pessoas ainda que são cheias de dúvidas, de insegurança, de angústias, tá? Ou seja, todo homem está cheio de alguma coisa. Todos nós estamos cheios. Tá? A pergunta é, do que estamos cheios? Do que é que nós estamos cheios? Do que é que você está cheio? Talvez o medo, a tristeza, como eu disse aqui, decepção, angústia, às vezes ódio. Às vezes nós estamos tão cheios de sentimentos ruins, como o ódio, por exemplo, que nós destilamos o ódio. Nós não só estamos cheios, mas nós estamos transbordando e jogando isso para fora. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, se você observar o que você tem falado, você vai começar a concluir do que você está cheio. Muitas vezes você pega, né, murmura, critica, resmunga. Nada está bom. Não está satisfeito com nada. Tá? Isso está refletindo o que você tem dentro do seu coração. Quando a gente olha para o capítulo 5 de Atos, né, encontramos homens cheios do Espírito Santo. E por isso nada conseguia pará-los. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver que a prisão não parou eles, a ameaça não conseguiu calar eles, tá? O açoite não os enfraqueceu, a perseguição não os fez recuar. Eles saíram do açoite regozijando-se por terem sido dignos, né, de ser açoitado pelo nome de Jesus. Isso é o que eles estavam cheios, Espírito Santo. Nem o açoite os incomodava. E quando Pedro saía, ele saía e ele já ia pregar. E nós vemos aqui, né, que o Espírito Santo, né, quem é cheio do Espírito Santo não vive pelas circunstâncias. Eu vou perguntar para você, responda, você não precisa responder para mim, responda para você mesmo, faça uma análise. Tá? Quais são as circunstâncias da sua vida hoje? Estão maravilhosas? Está tudo maravilhoso na sua vida? Você está passando por uma maré de coisas boas, de felicidade, de contentamento, de provisão? Ou você tem momentos que você está muito bom e momentos que o negócio está difícil? Às vezes você está bem espiritualmente, às vezes você está bem de saúde, mas o trabalho está uma porcaria, o trabalho está uma dificuldade, e às vezes você está bem no trabalho, mas na casa, lá com a patroa, com o patrão, lá o negócio está difícil. É a realidade da nossa vida, né? Então, o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, ele não vive só quando está tudo bem. Tá? Ele vive pela presença de Deus. E isso, importando ou não se está tudo bem, tá? Deus está na sua vida, o Espírito Santo está ali, você vai olhar a circunstância e não vai te abalar. Aquilo não vai te enfraquecer, não vai te fazer chorar, não vai fazer você ter angústia, crise de pânico, desespero, enfim. Muitas vezes, né, dá vontade, às vezes, de chutar o pau da barraca, como diz o outro, chutar o balde, né,
mandar tudo às favas, porque a gente olha e só vê problema, só vê situação difícil, tá? E às vezes não consegue enxergar que o que Deus tem para você não é isso. O propósito de Deus na tua vida não é esse, tá? Então hoje o Senhor nos chama para examinar o nosso coração. O que tem enchido a nossa vida? O que tem preenchido a nossa vida, o nosso coração? Tá? Olhando para Pedro e para os apóstolos, tá? Você podia falar assim, nossa, pô, mas Pedro estava cheio do Espírito Santo, então, maravilha, né? Ele não via problema em nada. Assim, deveria ser a nossa vida. Tá? Mas esse não era Pedro, nós já ministramos aqui. Esse era o novo Pedro. Esse era o Pedro que nasceu de novo. E nós temos que ser o Pedro que nasceu de novo. Nós temos que nascer de novo. Tá? Mas antes desse poder, dessa autoridade que Pedro tinha para desafiar o Sinédrio, para desafiar os homens, os doutores da lei, ao ponto de Gamaliel, que era respeitado, era um doutor que era respeitado, falar assim, olha, toma cuidado, vamos com calma com esses homens aí. Tá? Então, antes disso, tá? Antes do poder que tinha na vida desses homens, veio algo muito importante, que é a obediência. Tudo começou com a obediência. Quando Jesus falou assim, ficai em Jerusalém, espera a manifestação do Espírito Santo. E eles, apesar de Jesus ter morrido, ter ressuscitado, ter ido embora, ter subido para o céu, eles foram lá para Jerusalém e ficaram e aguardaram. Se eles tivessem falado, agora acabou tudo, vamos para casa, cada um vai para o seu canto. Isso teria acontecido? A igreja teria nascido? Mas eles obedeceram. Então, antes da gente ter uma vida cheia de poder, nós temos que começar obedecendo. O começo na nossa vida é a obediência. A palavra mesmo do Senhor diz que Deus prefere a obediência ao sacrifício. Sacrificar, né, normalmente é uma consequência já de uma desobediência. Quando chega no sacrifício, você é obrigado a oferecer o sacrifício para o Senhor, é porque você já desobedeceu, você já saiu do caminho do Senhor. Então o Senhor prefere que você obedeça primeiro e não tenha que sacrificar nada. Se o homem tivesse obedecido, se Adão, Eva tivessem obedecido lá no começo, Jesus não teria que ter morrido para fazer uma obra redentora. Deus não teria que ter dado seu filho para morrer por mim e por você. Então, Atos 5, ele mostra o resultado do que começou em Atos 1. Que é quando Jesus fala para ele, ficai em Jerusalém. Aguarda, espera. Vocês vão ter algo novo na vida de vocês. Algo extraordinário vai acontecer. Algo espetacular, sobrenatural vai acontecer na vida de vocês. E o Senhor está dizendo para você hoje, aguarda, espera. Porque algo espetacular vai acontecer na tua vida. Algo novo Deus tem preparado para você. Atos 1,12 diz assim, então eles voltaram para Jerusalém. Tomar decisões corretas. Atitudes corretas. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a ordem do Senhor. Obedecer. Jesus havia ordenado, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O primeiro passo não foi pregar. Não foi curar enfermos.
não foi expulsar demônios, não foi operar milagres. Isso veio tudo depois da obediência, do derramar do Espírito Santo. É uma sequência. É uma sequência que nós temos que olhar e planejar na nossa vida. Vou obedecer a palavra de Deus. Vou começar a obedecer. A hora que eu estiver ali, porque a Bíblia fala ainda que eles esperaram, mas eles não esperaram dormindo. Eles não foram lá para Jerusalém e ficaram fazendo um churrasquinho, não, passando uma carninha lá, batendo papo, eles foram para lá. E a Bíblia fala que eles perseveraram em oração. Então tem uma sequência de coisas para a tua vida que você precisa entender que para você ter autoridade e poder para ser uma pessoa nova, uma nova criatura, que esses passos têm que ser seguidos. Tá? Então, o que foi o principal? Foi obedecer. Foi o primeiro passo, obedecer. Tá? Não foi pregar, não foi fazer mais nada. O primeiro passo foi obedecer. Eles simplesmente fizeram o que Jesus mandou. Tá? E aqui está um grande problema para a nossa geração. Tá? Nós queremos poder sem permanência. Nós queremos autoridade sem obediência. Nós queremos unção sem rendição. Nós queremos revestimento sem altar. Eu me lembro que o Felipe pregou numa das passagens de Atos que ele falou a respeito, né, que eles perseveravam. Então ele citou todas as perseveranças, ele foi citando. E eu fiquei ali, eu estava na mídia, eu estava acompanhando os versículos ali para colocar aqui na tela, e eu fiquei esperando ele falar a última perseverança, e ele não falava, e ele não ministrou sobre a última perseverança, que era que eles perseveravam no templo. E eu fiquei ali e falei, mas ele não vai falar da perseverança no templo? Né? Ele falou de todas. Aí eu fui pesquisar, né? Falei, o que é perseverar no templo? Né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Perseverar no templo é estar na casa do Senhor. É estar na comunhão dos irmãos. Perseverar no templo é ir aonde? Porque o templo naquela época era o local que o povo ia para adorar. Ia para oferecer sacrifício. Ia para expiar o pecado. Ia atrás de uma cura. Então, perseverar no templo também é importante. E é importante hoje nos nossos dias. Tá? Então, o primeiro passo, obedecer. Mas obedecer o quê? Quando Jesus falou, vão para Jerusalém, Jesus deu uma ordem bem específica. Tá? Ele mandou eles irem para um lugar específico. Não era para qualquer lugar. Então, qual o lugar que você está? Você tem estado no lugar onde Deus tem mandado você estar? Ou você é teimoso e quer ficar onde você quer ficar porque você quer ficar porque eu quero aqui. Eu me lembro quando eu congregava numa outra igreja, eu tinha um discípulo que ele era um empresário. Ele tinha uma empresa e ele viajava muito. Ele atendia a região de Bauru, Mato Grosso, Paraná. E ele vendia material de construção, mas um material bem específico. Tijolos de vidro, para decoração, essas coisas todas. Uns materiais mais diferenciados. E ele falava, Bauru é um péssimo lugar para mim trabalhar. Bauru é um péssimo lugar para mim trabalhar. Aqui não sei o quê, tal cidade é ótima, tal lugar é ótimo, mas aqui eu não vendo nada, eu tenho que sair para vender. Então ele batia naquela tecla, eu falava para ele, meu irmão, a Bíblia diz que a bênção te acompanha. Que não é o lugar que te abençoa, é Deus que te abençoa. Você pode estar no meio do deserto, como muitos exemplos dentro da Bíblia.
E Deus vai te abençoar. Deus abençoou o povo, mesmo sendo rebelde, durante 40 anos eles comiam, a roupa não estragava, eles bebiam, eles tinham saúde, enfim, eles ficaram ali, nem o sapato estragava, nem a roupa. Porque não é o lugar, é Deus que te abençoa. Aí nós vemos também outros exemplos de homens que no deserto prosperaram. Abraão, Jacó, que viviam no meio do deserto. E eram homens ricos, eram homens abençoados, prósperos. Então, quando Deus fala assim, olha, vá para Jerusalém, é para ir para Jerusalém. Ah, mas eu não quero ir para Jerusalém. Eu vou para Eilat. Eilat é uma cidade turística, lá no sul de Israel. É um lugar muito bonito. Jerusalém é um lugar num morro, entendeu? Que não chove quase nunca, quente. Tá? Então, qual é melhor? Melhor ir para Eilat. Lá é um paraíso, é um lugar gostoso, fresquinho, tem McDonald's, tem tudo lá. Vamos para Eilat, mas o Senhor não mandou eles irem para Eilat, mandou eles irem. Naquela época nem existia Eilat como é hoje, né? Como um ponto, um lugar turístico. Tá? Ele mandou para Jerusalém. Então o lugar da tua bênção está condicionado aonde Deus quer que você esteja. A sua vida ser uma bênção está condicionada a você obedecer. E não é obedecer meio termo, é obedecer. Deus falou isso, é assim. É para ir para cá, é para ir para cá. Onde que Deus quer você? Deus quer você nessa empresa, Deus quer você nessa igreja, Deus quer você nessa cidade. Onde você está colocado, Deus quer você na santidade, sabe? Deus quer você fora daqueles relacionamentos com pessoas que só falam coisas erradas, só agem de forma errada, só dão, sabe? Não tem nada de Deus ali. Aonde você está? Tá? Porque os discípulos não ficaram distraídos, eles ficaram no lugar da promessa. Eles foram para o lugar onde tinham a promessa. Ali vocês vão ser revestidos pelo poder do Espírito Santo. Era ali, não era lá, não era aqui, não era acolá, era ali. Ali que Deus mandou eles ficarem. Ali era o lugar da promessa. Era onde Deus ia derramar, ia operar. E era perto do templo. Vocês podem ver que o anjo manda eles voltarem para o templo. Isso eu vou abordar depois. Tá? O que significa ser revestido? Jesus disse em Lucas 24, 49, até que sejais revestidos do poder do alto. Até que do alto sejais revestidos de poder. Tá? Mas o que significa ser revestido? Cobrir, envolver, vestir novamente, dar uma nova aparência, agregar valor, proteger e capacitar. A Arca da Aliança era de madeira. Uma madeira do deserto. Não devia ser lá grande coisa, uma árvore pequena. Mas ela foi revestida de ouro. E ela foi consagrada. Aquela madeira que não tinha valor nenhum, ela foi revestida de ouro e hoje é considerada uma das maiores relíquias do mundo que todo mundo gostaria de ver novamente. E ninguém sabe onde está, mas que buscam-se, né? A Arca da Aliança. Quando você é revestido pelo Espírito Santo, você toma uma dimensão diferente de valor para o mundo e para Deus. Esse revestimento esconde a sua natureza pecadora e mostra ao mundo
algo diferenciado, algo de valor. O mundo vê através de você, não é a sua fraqueza, a sua limitação, o seu pecado, a sua falha. Ela vê o poder de Deus. Ela vê algo, entendeu? As pessoas veem algo que às vezes nem você vê, que você tem. Um revestimento ele pode mudar completamente um produto. Você pega lá um araminho, um cobre, dá um banho de ouro, um banho de prata, faz um anel. Não, a pessoa põe no dedo, nossa, que anel lindo. Entendeu? Às vezes você acha que é de ouro, você fala, nossa, esse anel é de ouro, custa caro. Às vezes é ferro. Outro dia eu saí no shopping, estava no shopping, desci, quando eu abri a porta do carro, assim, eu pisei num brinco de argola desse tamanho. Bonitão assim. Levei no Ourives. É bijuteria. Que decepção. Falei, achei um brincão de ouro. Que maravilha, estou pisando em ouro e tá uma bênção. Mas não era. Mas quem entende, olha e vê. Quando Deus te olha, você pode ter o revestimento que for. Deus, ele olha lá dentro e ele vê quem você é. Deus, quando me olha, ele sabe que eu sou limitado. Ele sabe que eu sou fraco. Ele sabe que eu sou pecador. Por mais que as pessoas olhem e dêem um valor, não. Deus sabe. Então aquele, sabe, que conhece, e Deus conhece, porque Ele nos fez. Ele nos criou do barro, Ele fez tudo, Ele sabe tudo de nós. Então, nós podemos ver algo simples se tornar precioso, tornar-se extraordinário. Pedro era instável, era impossível, negou Jesus. Tá? Mas depois de revestido, Pedro se tornou inabalável. E é assim que nós podemos ser. Se nós somos revestidos pelo Espírito Santo. O revestimento mudou a vida de Pedro. O Espírito Santo não vem para melhorar a sua aparência espiritual, ele vem para transformar a sua natureza espiritual. Nós não somos revestidos de religião, não somos revestidos de emoção nem de tradição. Somos revestidos de poder, de ousadia, de autoridade, de santidade, de convicção, de direção, da presença de Deus. Quando nós somos revestidos do Espírito Santo, nós temos autoridade no Espírito para falar. Pedro, quando ele fala com o Sinédrio, eles acusam ele. Fala assim, você está falando, pregando e nos acusando da morte desse seu Jesus. Ele fala, vocês mataram mesmo. Vocês crucificaram mesmo. Vocês são assassinos. Ele não teve medo, não teve papo na língua, ele falou mesmo. É essa autoridade que vem de Deus para a nossa vida. Quando você está na sua casa para falar com o seu filho, o Espírito Santo, se você tiver autoridade, você vai falar com o Espírito Santo, é assim que Deus está mandando eu falar para você. Você está errado, você precisa mudar a sua vida. Você precisa fazer isso. E Deus está falando isso com você hoje. Você precisa mudar a tua vida. Tem coisa aí que precisa ser mudada. Mas é o Espírito Santo que vai mostrar para você. E qual o resultado que esse revestimento traz? Em Atos 5:12 diz assim, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Ao ponto de virem pessoas de outras cidades, a região de Jerusalém, trazer os doentes, colocar na rua, na maca, para que a sombra dele passasse e curasse. E aqui, eu destaquei um pedaço aqui.
e todos eram curados. Jesus, quando ele estava entre o povo, ele curava um ou outro. Jesus ia lá, oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus voltava e, né, fazia um milagre. Vinha um, encostava nele, ele liberou. Entendeu? Mas aqui diz que Pedro, ele só passava, a sombra dele passava e as pessoas eram curadas. Você poderia até dizer assim, nossa, ele tinha mais, né, unção que Jesus. Não, porque o propósito de Jesus não era, ele não veio só para curar. E a igreja nascendo precisava daquilo para chamar a atenção. Aquilo trazia temor no povo, trazia temor nos sacerdotes, trazia temor no templo. Eles tinham medo. Quando Gamaliel fala assim, olha, vamos devagar. Porque se for de Deus, nós vamos estar arrumando briga com Deus. Ele não era burro. Entendeu? Ele era um homem sábio. Né? Então, qual que é o resultado desse revestimento? Uma igreja cheia. Uma igreja que produz milagres, temor, unidade, testemunho, crescimento e transformação. Cada passo que eles davam, cada pregação que Pedro trazia, cada milagre que acontecia, crescia o número de pessoas que passavam a aceitar Jesus. E a pregação deles era muito simples. Jesus Cristo é o Senhor, morreu, ressuscitou. E ele é filho de Deus. Simples. Não tinha outra pregação. Era simples de tudo. Tá? Em Atos 5,14 diz assim, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Simples assim. Pelos milagres, pelas pregações, pelos testemunhos, pelas coisas que aconteciam. Tá? O Espírito Santo ele não veio para fazer espetáculo. Ele veio para trazer transformação. Ele estava transformando vidas. Começou pela vida de Pedro, dos apóstolos. E depois foi começando a transformar outras vidas. O verdadeiro avivamento não é barulho, não é aparência, não é performance. São vidas sendo transformadas. O propósito de Deus, tudo isso é transformação de vidas. É a transformação da minha vida, é a transformação da sua vida. Esse é o propósito de Deus. E aí você vê assim, que quanto maior, que quanto mais cheio, sabe, eles estavam, maior era a oposição. Maior era a perseguição. Porque eles estavam, né, causando uma grande inveja. Em Atos 5,17 diz assim, então o sumo sacerdote, tá, e os que seguiam eles lá foram tomados de grande inveja. Por quê? Vejamos assim, eu tenho uma igreja grande, onde tudo gira em torno de mim. De repente aparece um cara que começa a pregar na porta da minha igreja e começa a levar a multidão. Eu falei, pô, o cara veio aqui para destruir a minha igreja. O cara veio aqui veio pescar no aquário. Hã? E por que Pedro não foi pescar em outro lugar? Porque era ali que estava precisando. A Bíblia diz que nós temos que ser luz para o mundo e sal para a terra. Só que diz também que a luz, se ela for colocada num lugar claro ou escondida, ela não vai clarear nada. Por que Pedro ele foi se tornar a luz na porta do templo, no pórtico de Salomão? Porque ali havia trevas. O que era ensinado ali não era realmente quem administrava, quem cuidava daquilo, não levava o povo ao arrependimento e à salvação, levava o povo à exploração do povo. Então, quando ele chega lá, ele começa a iluminar
E a luz incomoda as trevas. A luz incomoda as trevas. Por isso, quando você chega num lugar e você está cheio do Espírito Santo, certo? Você ilumina o lugar, você impacta o lugar. E sempre vai ter pessoas que vão se incomodar com você. Pessoas que vivem nas trevas e que gostam das trevas vão se sentir incomodadas com a sua luz, com a tua unção, com o poder de Deus na tua vida. O inferno, ele não reage ao vazio. Ele reage ao impacto. Pedro chegou com os discípulos de Jesus ali e ele começou a impactar o lugar. Ele começou a gerar mudança, transformação. E aquilo começou a impactar. Começou a impactar. Tá? Os discípulos, eles não foram perseguidos porque eles erraram. Eles foram perseguidos porque eles estavam certos. E a grande diferença nisso. Muitas vezes você está no seu trabalho e você vê uma pessoa que não é certa, que faz tudo errado, e ela está ali de boa e ninguém se incomoda com ela. Ninguém fala nada. E você está ali, sabe, que gosta das coisas certinho, porque você é filho de Deus e você quer ser testemunha, você quer fazer as coisas para agradar a Deus, para, sabe, servir de exemplo mesmo, assim, para testemunhar que você tem uma vida diferenciada. Mas você incomoda. Você incomoda. Eles não sofreram porque Deus os abandonou. Sofreram porque Deus estava com eles. Jesus disse, né? Que nós seríamos perseguidos por amor a Ele. Então, eles foram perseguidos porque eles sofreram, porque eles estavam com Deus. E não porque Deus tinha abandonado eles. Tá? Quando a verdade aparece, a mentira se incomoda. Quando há fogo no altar, o inferno se manifesta. Nem toda luta significa atraso. Às vezes simplesmente significa que você está exatamente no centro da vontade de Deus. José foi perseguido. E ele estava lá na presença de Deus. Fiel. Não cedeu. Não negociou. Daniel foi perseguido. Também. Perseverou. Enfrentou o que tinha que enfrentar. Paulo foi perseguido. Açoitado, preso, enfim. Tá? E Jesus também foi perseguido. Principalmente Jesus, porque Jesus também. Né? Por que com você e comigo seria diferente? Será que nós somos a última Coca-Cola do freezer lá? Será que nós somos melhor que todo mundo? Será que você não pode ser perseguido? Será que você é bom demais para ser perseguido por Jesus, por amor a Jesus? Preste atenção, o anjo não os livrou da missão. O anjo foi lá, tirou eles da cadeia tal, e falou assim, vai para casa, vai dormir, foge, corre, se esconde. O anjo os livrou para a missão. Preste bem atenção. O Senhor não vai te livrar porque você é um coitadinho. O Senhor vai te livrar para que você faça o que Deus tem propósito na tua vida. Para você cumprir o propósito dele. Não é o seu propósito. Não é fugir.
Hoje não disse, agora vão lá, descansa, se escondam, fujam, né? Ele disse, voltem e continuem. Volta para o templo. É a mesma coisa que fala assim, ó, volta lá para a boca do leão. Porque era lá que estava todo mundo que queria acabar com eles. Que por diversas vezes queriam matar eles. Mas não encontravam uma situação favorável para fazer isso. Eles não tinham um momento bom para fazer aquilo específico ali que eles conseguissem levar a cabo isso. Porque o povo estava com eles. E eles tinham medo do povo. Eles tinham medo dos apóstolos. Por estarem desestruturando aquilo que eles tinham construído. Mas tinham medo do povo, que se eles fizessem alguma coisa, o povo podia se levantar contra eles. Então, Deus não os livrou da missão, Deus os livrou para a missão. Muitas vezes nós queremos livramento para o nosso conforto. Mas Deus libera livramento para propósito. Tá? Você não foi preservado para viver menos, você foi preservado para cumprir mais. Deus tem mais para você. Se você acha que você já fez muito para Deus, desculpa, meu irmão, eu vou te decepcionar. Perto de muitos você não fez nada. Deus ainda tem mais para você, Deus ainda quer mais de você. Deus quer te usar mais, Deus quer trabalhar mais na sua vida. Às vezes você acha, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para fazer isso, você acha tempo para tudo. Você encontra tempo para fazer, nossa, sei lá o quê, mas acha tempo. E Deus está falando assim, olha, eu tenho te preservado para você cumprir mais. Eu tenho mais para você. Eu tenho muito mais. Você não consegue entender, nem visualizar, nem vislumbrar o que eu tenho preparado para você. Quem está cheio não para diante da perseguição. Eles foram ameaçados, eles foram perseguidos, açoitados, pressionados, enfim, tá? Eles sofreram diversas perseguições. Em Atos 5:42 diz assim, e todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Todos os dias. Não era hoje, porque é domingo. Ah, hoje é domingo, hoje, né, eu vou estar lá no templo, eu vou ensinar alguém. Ah, hoje eu acordei, hoje eu acordei assim, né, hoje eu tô que tô. Hoje é o primeiro que passar na rua, eu vou falar de Jesus para ele. Se você esperar você tá, você não vai tá nunca. Se você esperar, entendeu? A vontade brotar, o ânimo aparecer, é porque você não está cheio do Espírito Santo. Porque se você está cheio do Espírito Santo, o ânimo está lá. A vontade está lá, a disposição está lá, a alegria está lá, a força está lá. Você olha para uma pessoa e fala, é esse. É aqui e agora. Quem está cheio do Espírito Santo não negocia a verdade, não abandona o altar, não recua diante da pressão.
e não troca propósito por conforto. Quem está cheio do mundo desiste, mas quem está cheio do Espírito permanece. Aí nós vamos pensar assim, e eles perseveravam. Atos 2:42 e Atos 5:42. Perseveravam todos os dias. Essa palavra ela conecta tudo. Ser cheio não é um evento. Ser cheio não é algo que acontece esporadicamente. É algo que você tem que cultivar. Você tem que buscar. Perseveravam unanimemente na oração. Perseveravam unânimes. Todos perseveravam na oração. Perseverar é permanência, permanecer. Significa continuar quando dói, permanecer quando a emoção passa, sustentar a fé no silêncio, insistir quando ninguém entende. Simples assim. A igreja primitiva não era forte porque sentia, tinha emoção, tinha, vibrava, se arrepiava com o louvor. Não. Tá? Ela era forte porque ela permanecia muito. Ela orava. Ela se ajuntava. Eles estavam em comunhão, juntos ali, um apoiando o outro. Em 1 Tessalonicenses 5:21, 1 Tessalonicenses 5:21, Felipe. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Reter o que é bom. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Nem tudo. Você acha, você olha um negócio e fala, nossa. Né? Nem tudo que emociona edifica. Emoção não edifica ninguém. Nem tudo que impressiona transforma. Nossa. Choquei. Choquei. Entendeu? Aí você fala assim, mas isso transforma? Não transforma. Examine tudo. Para ali, ver, isso é de Deus? Isso está na Bíblia? Isso é bom? Isso é ruim? Isso me edifica? Isso me transforma? Isso me ajuda? Isso me leva para perto de Deus? Isso me afasta de Deus? Examina. A palavra reter significa segurar firmemente, guardar com valor, não soltar. A vida cheia do Espírito passa por 3 passos: reter, aprender e aplicar. Note, a Bíblia diz assim, examinai todas as evidências e retende o que é bom. Examinai tudo e retém o que é bom. Mas não é só reter, nós temos que aprender com aquilo que nós retemos. E nós temos que aplicar aquilo que nós retemos. Guardar o que Deus falou. Transformar informação em entendimento. Transformar entendimento em prática. Nós precisamos, entendeu? Nós precisamos realmente praticar o Evangelho. Nós temos que ler a palavra de Deus, entender, aprender com ela e praticá-la. Aí eu lembro assim, né? Pega as criancinhas aí, dá um celularzinho na mão delas, joga um videozinho, entendeu? Se tiver uma dancinha, daqui um pouquinho elas estão dançando. Né? Elas retêm, entendem, muitas vezes aplicam. Simples assim. E ninguém ensinou. E às vezes nós que somos velhos barbados, nós que somos, né, vamos dizer assim, que nós que nos achamos inteligentes, né, importantes, cultos,
conhecedores, cheios de experiências, né? Cheio do conhecimento da vida. Muitas vezes nós vemos uma porcaria e retemos algo e nem avaliamos. Nós precisamos olhar. Nem tudo vem de Deus, nem tudo é bom, nem tudo edifica, nem tudo constrói. Conhecimento sem prática gera religiosidade. Nós estamos cheios de religiosidade por aí. A prática do Evangelho, ele gera transformação. Os discípulos não apenas ouviram Jesus, eles obedeceram e por isso viveram poder. Gamaliel e uma verdade eterna. Atos 5,39. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos acharei em guerra contra Deus. Quer dizer, se proceder de Deus, Gamaliel fala, se vier de Deus, isso vai ficar. E eu falo para a tua vida, se o que você está fazendo, o que você está vivendo, vier de Deus, isso vai permanecer. Pode se levantar quem quiser contra você, você vai permanecer. E quem se levantar contra você, vai se levantar contra Deus. Porque se é Deus que está, se você está fazendo o que Deus quer, se você está no caminho do Senhor, se você está em obediência, e alguém se levantar contra você, para te perseguir, para te maltratar, para te injuriar, para te ofender, ele não está entrando em guerra com você. Ele não está desafiando você. Ele está desafiando a Deus. E coitado desse infeliz. Porque não é brincadeira contender com Deus. Ai daquele que se levantar e se contender com Deus. Essa é uma declaração mais poderosa desse capítulo. Quando ele fala isso, Gamaliel fala isso, ele fala, olha, se isso é de Deus, não tem o que vocês fazer. Se não for, vai cair no esquecimento, como os outros que vieram antes deles. Mas se não, vai permanecer. E hoje nós estamos aqui. Por que será, né? Será que é porque era algo passageiro? Nós estamos aqui hoje, falando do Evangelho, falando de Pedro, falando de Gamaliel, porque era de Deus e é de Deus e vai continuar sendo de Deus. Tudo que nasce de Deus permanece. O que nasce da carne envelhece, tem validade, prazo de validade. Mas o que é de Deus, ele permanece. Propósitos divinos têm eternidade. Quando Deus decretou, quando Deus falou, quando Deus se manifestou, nada vai mudar isso. Pode espernear, pode estribuchar, pode fazer o que for. Não vai, não tem jeito. Tá? Se Deus começou, ninguém pode parar. Pode resistir, perseguir, pode fazer o que quiser. Mas se nasceu no céu, sobreviverá na terra. Atos 5,41 diz assim, os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos. Isso é sobrenatural. Não é normal. Você ser açoitado e sair feliz, dando um pulinho de alegria. Uhul! Eu sou o cara. Apanhei bastante, estou feliz. Né? Não é normal. O homem natural ele foge da dor, mas o homem cheio do Espírito Santo encontra propósito até nela. O maior milagre não foi a porta da prisão abrir, foi o coração não fechar. A porta abrir para Deus não é nada. A porta da prisão abrir, a porta da sua dificuldade, Deus abrir a porta que você precisa, não é nada.
O problema é se o seu coração fechar para Deus. Aí o problema é sério. Tá? Eles foram presos por fora, mas permaneceram livres por dentro. Tá? O problema não é ser preso, o problema é deixar a prisão estar dentro de você. A alegria deles não vinha das circunstâncias, vinha da presença de Deus, da presença do Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo não é aquela que não enfrenta batalhas, mas é aquela que não perde Deus dentro delas. Não é ausência de guerra, é presença da glória. Não é facilidade, é fidelidade. Não é conforto, é propósito. A pergunta não é, você quer o Espírito Santo? Não é essa a pergunta. Tá? A pergunta correta é, você está disposto a obedecer, a permanecer e a perseverar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Tá? Quem está cheio do mundo vive pesado, mas quem está cheio do Espírito vive revestido de poder. Prisões podem tentar parar, perseguições podem tentar calar, lutas podem tentar enfraquecer, mas quem é revestido por Deus se torna imparável. Os apóstolos foram parados? O evangelho foi parado? Não. Porque era propósito de Deus, era plano de Deus. Eram homens que se alinharam com Deus, se colocaram no propósito de Deus. Entendeu? E tinham Jesus como testemunha. Tinham a vida de Jesus ali como guia, como orientação. É isso que Deus quer para você. É isso que nós precisamos para a nossa vida. É isso que eu preciso para a minha vida. Estar colocando a nossa vida na presença de Deus. Entendeu? E servindo ao Senhor com alegria. E perseverando. A despeito de qualquer dificuldade e de qualquer luta. Amém?